Boa tarde, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 6 de julho de 2020, segunda-feira. Então, nós começamos na semana passada, na quarta-feira, um novo mês. Terminou o mês 6, que é o mês de junho, e daí deu início ao mês de julho, né? E hoje já é dia 6, tá bom? Semana passada vocês fizeram as atividades avaliativas, né? Cada dia uma, né? A prof já corrigiu, elas valem nota, tá? Então, quem tiver com as atividades do livro, né, ainda não conseguiu fazer tudo, colocar em dia, vai colocando aos pouquinhos, que logo vai fechar, né, o bimestre, e aí depois que fechou, aí não tem como mandar mais, aí não adianta mais, tá bom? Então, tem mais um tempinho aí para que vocês possam colocar tudo em dia, combinado? Hoje nós temos a aula de caligrafia, né, na página 48. E depois nós temos história, também é continuação de um conteúdo. Então, a página de caligrafia é essa, ó. Vocês vão estudar e vão fazer a prática da escrita da sílaba ao, el, il, ol, com u no final, que tem som de u, tá? Lembrando que isso nós também vamos estudar no livro, né? Então, não fiquem preocupados com essa regrinha aí da língua portuguesa, tá? Depois, no livro de caligrafia é só prática de escrita mesmo. Mas os papais expliquem aí pros filhos, né? Ainda principalmente quando eles estiverem lendo, às vezes não entende por que o L tá ali. Então, lembrando que quando tiver o L ali, né? E não tem uma vogal na sequência do L, provavelmente tem som de U, combinado? Então, tá bom. No livro de história, nós estávamos estudando, né, sobre o cotidiano das crianças, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano das crianças do Baixo Amazonas. Então, olha só, Amazonas é um estado do Brasil, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no mapa do Brasil, é um estado bem grande, tá? E lá que fica a floresta amazônica também, tá bom? Então, vou ler um pedacinho para vocês. O Baixo Amazonas é uma região do Brasil formada por vários municípios no estado do Pará. Nessa região vivem diferentes comunidades, entre elas comunidades quilombolas e ribeirinhas. Quilombolas são as comunidades negras, né, de pessoas negras, que desde quando eles eram escravos, né, se for procurar lá na história, vocês também vão ouvir falar muito sobre isso. Então, desde quando tinham os escravos, depois quando eles foram libertados, né, que teve a libertação dos escravos, eles começaram a fazer essas comunidades quilombolas. Tá? E os ribeirinhas são aquelas famílias que moram nas beiradas dos rios. Tem aquelas casinhas palafitas, né? Que tem aqueles pezinhos altos, porque quando o rio enche, para não encher a casa de água, né? Então, os ribeirinhas são esses, são filhos de pescadores, tá? Vamos conhecer um pouco sobre o cotidiano das crianças das comunidades da Cachoeira da Porteira, Cuessé, Mondongo, São José e Silêncio, localizadas no Baixo Amazonas. Leia o texto a seguir. Então, nós temos um textinho aí, a mamãe e o papai vai ler com vocês, é uma história real, não é do mundo da imaginação, tá bom? Papai e a mamãe vai ler para vocês, prestem atenção nos nomes das pessoas, olha só, lembra da palafita que a prof falou, que são aquelas casinhas que tem os pezinhos, né? Normalmente eles utilizam os barcos para fazer transporte, né? Para ir e vir, né? Então, às vezes vão em alguma cidade para ir ao médico, fazer alguma compra, né? As crianças vão para a escola, tudo assim utilizando o barco, tá? Então, eu quero que vocês leiam ali aquela historinha, tá bom? Depois, na próxima página, ó, tem a continuação e depois tem atividade referente a aquele textinho ali. Então, leitura, interpretação de texto, tá? Então, para poder fazer a interpretação de texto, para poder responder a pergunta, tem que prestar atenção na leitura. Se não prestar atenção na leitura, se estiver assim, ó, com a cabeça no mundo da lua, quando a pessoa que estiver fazendo atividade com você for perguntar, você não vai lembrar. Por quê? Porque você não prestou atenção e não registrou, tá? Então, enquanto a pessoa que está fazendo atividade com você estiver lendo, né, essa história verdadeira que está falando sobre as crianças lá do Amazonas, lá do Pará, então aí vocês vão prestar atenção para poder responder depois, tá bom?
E na última página, 27, e você? O que já aprendeu com alguém mais velho da sua família? Então, alguma pessoa que é mais velha que você, papai e a mamãe, os avós, às vezes um tio, a madrinha, né, uma vizinha, um vizinho. Faça um desenho disso que você já aprendeu com essa pessoa, tá? Então, por isso que tem aqui, ó. Lá eles vivem na beiradinha do rio, lá eles vivem uma realidade totalmente diferente da nossa. Nós moramos aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal, mas o Pantanal é mais longe um pouquinho aqui da nossa cidade de Campo Grande, né? Então nós não somos ribeirinhos, nós não somos quilombolas, nós não moramos em nenhum tipo dessa comunidade. Como que é? O que nós conseguimos aprender aqui na nossa realidade, né, de Campo Grande, da região norte de Campo Grande, Vida Nova, Nova Lima e os outros bairros, não é verdade? Então, aí você conversa com a mamãe, o papai, ele vai ajudar você a lembrar de algumas coisas que já aconteceu, que você já aprendeu com as pessoas mais velhas, tá? Normalmente os mais velhos gostam de contar histórias, né? Gostam de ensinar a fazer algum tipo de brinquedo, gosta de ensinar a plantar, gosta de ensinar a pescar. Às vezes o papai e a mamãe, ou desculpa, o papai e o vovô, alguém, os homens normalmente gostam muito de pescar, né? Então, o que você já aprendeu com os mais velhos? Tá bom? E depois, ligue os pontos e pinte a imagem a seguir para identificar o principal meio de transporte usado pelas crianças da comunidade ribeirinha. Então, você vai ligar os pontinhos, tá? E você vai descobrir qual é o meio de transporte que eles mais usam lá. Lá eles não utilizam carro, eles não utilizam moto, nem ônibus, nem van, né? Lá, como eles moram nas beiradinhas dos rios, né? Então, eles necessitam de outro meio de transporte, tá? Desafio. As crianças da comunidade do Mondongo fizeram um alfabeto especial usando elementos da comunidade. Vai até o material de apoio, que é lá no final do livro, e recorte as letras desse alfabeto. Você poderá conhecer mais sobre essa comunidade, além de se divertir com os seus colegas ou com as pessoas aí da sua casa, né? Então, normalmente essas pessoas de comunidades, elas falam línguas diferentes, né? Os quilombolas, os escravos, os indígenas, que nós já falamos deles nas aulas, né? Eles têm uma outra língua que eles falam, né? Então, essa daqui vai ser mais uma que vocês vão aprender, né? Que também tá citando lá no textinho, tá bom? Então, façam tudo com muita atenção, com muito capricho.